Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Neste vídeo, embarcaremos para uma viagem além das fronteiras dos planetas tradicionais e exploraremos o intrigante mundo dos planetas anões do nosso Sistema Solar. Logo após a vinheta, você saberá quais são os planetas anões e por que eles são assim classificados. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Plutão entrou em cena em 1930, quando o astrônomo norte-americano Clyde William Tombaugh o avistou pela primeira vez, após observar minuciosamente uma sequência de fotografias onde um corpo celeste se movimentava, dia após dia em uma sequência de fotos. Era a descoberta de Plutão, que por muitos anos foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. Plutão é um objeto rochoso com um diâmetro de quase 2.400 quilômetros. Ele orbita muito além de Netuno, a uma distância colossal do Sol, estando em média, quase 40 unidades astronômicas de distância de nossa estrela. Como resultado, suas temperaturas são extremamente baixas, chegando a menos 225 graus Celsius. Plutão é uma esfera rochosa coberta por gelo de metano, com uma atmosfera fina de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Sua superfície é um mosaico intrigante de terrenos variados, desde planícies lisas até regiões montanhosas e crateras. Caronte, a maior lua de Plutão, tem uma intensa relação gravitacional com Plutão, e ambos se comportam quase como se fossem um sistema binário. Além de Caronte, Plutão possui outras 4 luas menores, Estige, Nix, Cérbero e Hidra. Haumea foi descoberto em 2004 por uma equipe de astrônomos liderada por Michael Brown. O nome foi inspirado na deusa havaiana da fertilidade e do parto, refletindo a conexão entre esse corpo celeste e a criação de novos objetos no Sistema Solar. Uma das características mais notáveis de Haumea é sua forma alongada, lembrando um ovo ou uma bola de futebol americano. Sua rotação é incrivelmente rápida, completando um giro a cada 4 horas, o que contribui para sua peculiar forma. Haumea está a pouco mais de 43 unidades astronômicas de distância do Sol, portanto, além da órbita de Plutão. Seu albedo extremamente elevado, ou seja, sua capacidade de refletir a luz solar, sugere uma cobertura brilhante de gelo na superfície. Ele possui 2 luas conhecidas, Haiyaka e Namaka. Poucos meses após a descoberta de Haumea, em janeiro de 2005, um outro objeto muito além da órbita de Plutão foi descoberto. A 68 unidades astronômicas do Sol, ele foi batizado com o nome de Eris. Sua descoberta também foi feita por Michael Brown, que liderava um grupo de astrônomos. O nome foi escolhido em homenagem à deusa grega da discórdia, uma escolha que reflete as controvérsias e discussões que cercaram a sua classificação. Seria ele um planeta? Com quase o mesmo tamanho de Plutão, a descoberta de Eris causou um certo rebuliço no mundo da astronomia. Sua massa e tamanho significativos desafiaram a definição tradicional de planeta, e desencadearam debates sobre a classificação. Até então, Plutão ainda era um planeta, e dadas as condições de Eris, o debate girou em torno se ele seria o 10º planeta do Sistema Solar. Eris tem uma companheira, a Lua Disnômia. Pouco se sabe sobre a superfície de Eris, mas acredita-se que seja coberta por gelo de nitrogênio e metano. As observações indicam uma superfície de tonalidade avermelhada, o que sugere interações químicas complexas. Mas o mais importante a respeito da descoberta de Eris foi que ele desencadeou discussões sobre a definição de planeta, e ele viria poucos meses mais tarde desempenhar um papel importante na reformulação da taxonomia planetária.
a discussão sobre a definição de planeta ganhou contornos ainda mais emocionantes, quando a descoberta de Makemake, quase 3 meses após a descoberta de Eris, colocou ainda mais lenha nessa calorosa discussão. De novo temos em cena o astrônomo Michael Brown, que o descobriu. Seu nome é inspirado na deusa da criação e fertilidade da cultura Rapa Nui, habitantes da Ilha de Páscoa. Com pouco mais de 1.400 quilômetros de diâmetro, esse novo objeto recém-descoberto colocou ainda mais pimenta na discussão sobre a definição de planeta. Assim como Haumea, ele é um dos corpos mais brilhantes já detectados, mesmo estando tão distante do Sol. Essa característica intrigante sugere uma superfície extremamente refletora e pode indicar a presença de gelo. Ele dista mais de 45 unidades astronômicas do Sol, mas não possui uma atmosfera significativa. Isso significa que ele não tem uma camada protetora para reter o calor, o que contribui para as temperaturas extremamente baixas. Até o momento, apenas uma pequena lua, apelidada de MK2, foi detectada ao redor de Makemake. Mas naquela altura do ano de 2005, a astronomia já conhecia outros objetos celestes nessa região do Sistema Solar conhecida como Cinturão de Kuiper. Quasar, com 1.160 km de diâmetro, e distante do Sol quase 48 unidades astronômicas, já havia sido descoberto em 2002. Sedna, outro objeto esférico com quase 1.000 km de diâmetro e incrivelmente distante do Sol a cerca de 506 unidades astronômicas, também já havia sido descoberto em 2003. Em 2004, Orcus, com 910 km de diâmetro e distante do Sol 39,2 unidades astronômicas, foi descoberto no Cinturão de Kuiper. Muitos e muitos outros pequenos objetos foram ali identificados, todos eles, assim como Eris, Haumea e Makemake, também foram descobertos por Michael Brown. Agora, como tantos novos corpos celestes recém-descobertos, e Eris, com quase o mesmo tamanho de Plutão, imaginem como o mundo da ciência astronômica ficou agitado no ano de 2005, com tantos objetos recém-descobertos e com Eris à beira de se tornar o 10º planeta do Sistema Solar. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional refez a definição de planeta, reclassificando Plutão como um planeta anão, uma nova categoria de objetos celestes que havia então sido criada naquele momento de intensas descobertas. Um planeta não é um tipo de corpo celeste que compartilha algumas características com os planetas, mas não atende a todos os critérios para ser classificado como um planeta completo, de acordo com a definição estabelecida pela União Astronômica Internacional. Para ser um planeta, o objeto deve apresentar 3 características básicas. O objeto deve orbitar em torno do Sol. Sua própria gravidade deve ter moldado o objeto em uma forma quase esférica, de modo que ele tenha uma estrutura interna equilibrada, ou seja, esteja em equilíbrio hidrostático. O objeto deve ter limpado sua órbita de outros objetos gravitacionalmente significativos. Isso significa que não deve haver outros objetos de tamanho comparável na vizinhança orbital do planeta. Os planetas anões, por outro lado, atendem aos 2 primeiros critérios, mas não ao terceiro. Isso significa que eles compartilham características de planetas, como orbitar em torno do Sol, e a forma esférica, mas não têm massa suficiente para limpar sua órbita de outros objetos. Isso muitas vezes resulta em planetas anões que residem em regiões do Sistema Solar com muitos outros corpos, como o Cinturão de Kuiper que aqui estamos falando, onde todos esses objetos foram encontrados. Isso é uma consideração razoável e satisfatória que define um planeta anão, e o separa definitivamente da categoria de planeta. Portanto, não existe um limite mínimo e diâmetro para um objeto celeste ser enquadrado como planeta ou como um planeta anão, mas seu tamanho reduzido agrega uma massa também reduzida, a qual não gera força gravitacional suficiente para limpar sua órbita. Apesar dos protestos realizados em todo o mundo no ano de 2006, exigindo o retorno de Plutão para a categoria de planeta, essa classificação é justa, pois comparem aqui na tela o tamanho da Lua e desses objetos celestes que hoje são chamados de planeta anão.
Você não acha isso justo? Ou que tal compará-los com o tamanho do menor planeta do Sistema Solar, o planeta Mercúrio? Nada mal, não acha? Dessa forma, Plutão, como já dito, em 2006 foi rebaixado para a categoria de planeta não, e Haumea, Makemake e Eris foram também enquadrados nessa categoria. Mas enquanto Plutão era humilhado com seu rebaixamento, um outro objeto celeste se deu bem, e foi promovido de categoria nessa dança das cadeiras cósmica. Ceres foi descoberto em 1801, quando o astrônomo italiano Giuseppe Piaggio avistou, e como Plutão, ele já havia experimentado o amargor de um rebaixamento. Logo após sua descoberta em 1801, ele foi classificado como um planeta, mas pouco depois rebaixado para a categoria de asteroide. Ele se localiza no cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, e é o maior objeto desse cinturão. Ele representa uma categoria única, pois é grande o suficiente para ser esférico pela gravidade, mas não pode ser classificado como um planeta, pois não tem a sua órbita limpa de outros objetos, já que reside no meio do cinturão de asteroides, que contém muitos outros objetos. Portanto, Ceres foi reclassificado em 2006 e promovido de asteroide para planeta não, fechando o retrato de família dos 5 planetas anões do Sistema Solar. E quanto aos outros objetos celestes aqui já mencionados, como o Quaoar, Sedna e Orcus? Por que, tendo eles as mesmas dimensões diametrais de Ceres, não são classificados como planetas anões? Esses objetos, como muitos outros, são considerados objetos do cinturão de Kuiper ou objetos transnetunianos, o que significa que eles têm órbitas além da órbita de Netuno. No entanto, eles ainda não foram oficialmente classificados como planetas anões pela União Astronômica Internacional devido a uma série de fatores. Lembre-se que, um planeta anão, precisa ser grande o suficiente para que sua gravidade o torne quase esférico. É necessário que mais observações e medições precisem ser feitas para determinar se esses objetos atendem a esse critério. A classificação de objetos como planetas anões requer observações detalhadas de suas características físicas, órbitas e interações com outros objetos no Sistema Solar, então se faz necessário que mais pesquisas e dados sejam realizadas antes que eles possam ser oficialmente classificados. Para finalizarmos esse vídeo, observe essa animação em escala aqui na tela. Nela, tanto as órbitas e as distâncias orbitais dos 4 planetas anões do cinturão de Kuiper, Plutão, Haumea, Makemake e Eris, estão em escala de distâncias orbitais, bem como os períodos de translação em torno do Sol, também estão em escala, onde um segundo equivale a aproximadamente 9 anos e meio. Nessa animação, para efeito de comparação, os planetas Júpiter e Netuno foram nela incluídos. Na escala que essa animação foi construída, não é possível colocarmos a órbita do planeta não Ceres, pois ela ficaria imperceptível, nem muito menos a Terra e os demais planetas internos do Sistema Solar, como Mercúrio, Vênus e Marte. Note como a órbita de Plutão cruza com a órbita de Netuno, mas não se preocupe, eles não se chocarão um dia, e aqui no canal temos um vídeo que explica isso. O mesmo acontece com as órbitas de Makemake e Eris. Além disso, o planeta não mais distante do Sol, Eris, tem uma órbita com uma alta excentricidade, da ordem de 0,44, o que lhe confere uma grande variação entre o seu periélio, ponto da órbita onde ele se encontra mais próximo do Sol, e o seu afélio, o ponto mais distante do Sol. Ficamos por aqui. E agora deixo aqui um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a incrível galáxia de Andrômeda, uma de nossas vizinhas cósmicas. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.